Olá pessoal, vou falar de umas irregularidades, né, que até o momento eu apurei na prova discursiva para consultor, né, legislativo feita aí para a FGV, para o concurso da Câmara dos Deputados. Gente, esse tipo de prova, vez ou outra, vem com erro. Isso até comentei no curso, né? Toma cuidado, se acontecesse isso, seria natural, porque é um gênero que é raramente usado, não é? Então costuma haver erro na prova, Para mim, que estou há mais de 2 décadas trabalhando, eu conheço as questões de trás para frente para trás, e inclusive fico na expectativa de que aconteçam erros, infelizmente, porque eles acontecem, né? E acaba às vezes avisando os alunos ali em aula. No concurso da Câmara, por exemplo, de BH, a banca propôs uma minuta de proposição como exercício sem trazer a base da minuta. Ou seja, os alunos não sabiam como ia fazer a proposição, eles só sabiam o que tinham que fazer, mas não sabiam nem o tipo de proposição e muito menos qual dispositivo seria emendado, né? E muito menos, vamos dizer assim, a banca também não deixou levar, que se deixasse levar o regimento, deixasse levar a lei orgânica, aí eles teriam condições de mexer, mas não deu. O edital falava uma coisa, a banca pediu outra na hora da discursiva. Aconteceu até o presente momento a mesma coisa na prova da Câmara dos Deputados. Eu vim aqui trazer subsídio, suporte, melhor dizendo, para o pessoal que está fazendo recurso. Por quê? Isso foi até interessante. Às vezes o aluno vem com uma provocação e você acaba tendo uma luz para ajudar todo mundo. Vamos lá. Irregularidades na prova discursiva. O edital da FGV 2024 é expressivo quando diz voto em parecer. Tá lá no edital. Só ir lá no edital. Deixa eu ver se eu anotei o item aqui. Para facilitar, quando a banca diz voto em parecer, item 11.1.1, tem um quadrinho, ele pede lá para o consultor voto em parecer. Na prova, o examinador pediu o quê? Pediu o parecer, acrescido as formalidades do parecer. E aí vocês vão ver a quantidade de incongruência. Quer dizer, a gente tem aqui uma clara diferença de enunciado entre o edital e o exercício da prova. Hoje, no mais voto em parecer não pertence ao parecer, eu vou te mostrar que a banca cometeu uma série de irregularidades. Essa questão, por exemplo, no próprio regimento interno é retratada, ou seja, o voto é uma parte, é a parte mais importante do parecer, vamos dizer assim, né? E aí vai. Na prova de 2014, o CESP, era então chamado CESP, hoje é SEBRASP, ele pedia tanto no edital quanto na própria prova parecer a proposição, ou seja, não havia uma diferença entre a nomenclatura usada no edital e a nomenclatura usada na prova. Na prova do Senado, agora sim, feito pela própria FGV, a prova do Senado foi publicada no mesmo dia, mês, porém ano diferente do edital de vocês. Aliás, o edital do Senado foi publicado no mesmo dia, né, dia 23/8/2022. O de vocês da Câmara foi publicado no dia 23/8/2023 para a Câmara dos Deputados. A própria FGV anotou no edital parecer sobre proposição e na hora da prova pediu parecer sobre proposição. Ou seja, a banca faz uma coisa num concurso muito recente e faz outra coisa completamente diferente, com distorção de nomenclatura, num concurso muito parecido, em um curto espaço de tempo, não é? Vamos mais. No Manual de Documentos Legislativos, gente, que é publicado pela Câmara dos Deputados, a edição mais atualizada do manual, ela tem lá vários estudos sobre pareceres, né? E aí chega exatamente na parte do voto. O estudo do voto está bem separadinho, inclusive com as formalidades do voto, que é o parágrafo inicial, tá certo? Que são, né, vamos dizer assim, os fundamentos do voto, tá certo? E depois a parte dispositiva, as 3 partes do voto são retratadas. Então, quando você pega um edital que fala voto em parecer, você acha que a banca vai cobrar as 3 partes do voto, né? E vamos mais. O único documento que tem voto em parecer, né, é a prova mais antiga feita para a consultoria legislativa da Câmara, que é de 2002, e que a gente não tem padrão de resposta, foi um concurso cercado de polêmica, não é? E tanto que foi depois, a banca foi ajustando, os bancos foram ajustando esse nome desde o SEBRASP até a FGV. A FGV voltou com esse nome em 2024, voto em parecer. Voltou com esse nome aqui em 2024. Aí tá, a gente poderia, aí ainda assim a pessoa poderia no mínimo falar assim, poxa, então aqui o máximo que deve ter tido uma ambiguidade de entendimento.
Pode ser um duplo sentido de entendimento, poderia ser, poderia. Mas não vai dar para ser, e aí vem um problema do concurso que pode gerar até mesmo, né, uma nova prova, a depender do que os candidatos vão se posicionar, tá? Gente, às vezes o pessoal que passa no concurso fica bravo que eu não faço esses vídeos. Mas eu vou explicar uma coisa para vocês. Vem um aluno, te acusa, fala que você deu uma instrução errada. Você tem que publicar, não tem jeito. E aí você vê também que tem uma outra situação. Tem alunos sendo prejudicados por causa de uma irregularidade cometida pela banca. Não só uma, várias. E eu vou provar as várias que apareceram aqui. Por isso que quando a gente está nessa fase recursal, muito também para esclarecer as questões. Porque senão um aluno não consegue saber do outro. Certo? E tá certo nessa fase de não saber do outro, porque cada recurso é uma realidade. Então vamos lá. Aqui eu esqueci de colar, tá? Eu vou pegar aqui embaixo para vocês, ó. Na área 8, como em algumas áreas, estou citando a área 8 apenas como exemplo, a banca cobrou as formalidades e o relatório de um parecer, conforme ela pediu lá na hora da prova. Ela pediu essas duas coisas, formalidades iniciais, né, você apresentar o projeto, né, o relator, autor da proposição e tal. E o relatório, ela pediu isso aqui. Quando a gente estuda voto em parecer, a gente não estuda essas formalidades iniciais, as formalidades e relatório. Por quê? Porque são outras partes do parecer que não foram expressamente pedidas. A banca pediu foi na hora da prova, que é uma covardia com o candidato. Então veja que a área 8 e outras áreas pediram. Porém, olha só as incongruências da banca. A área 19, a banca só pediu formalidades. Cadê o relatório? Cadê o relatório? Tá vendo? E veja que ela já chegou ao projeto de lei constitucional. Ela já entra com uma fundamentação. Ou seja, 2 pesos, 2 medidas. Vamos lá. Área 5, a banca pediu formalidades iniciais 2 vezes. Formalidades iniciais. Como assim? Erro. Erro meramente formal, mas tem um erro e é grave esse erro. Certo? Porque ela dá pontuação possível 2 pontos, ela dá 1 ponto. Ela está avaliando formalidades 2 vezes. Vamos lá. Áreas 17 e 18, a banca pediu relatório, mas não as formalidades. Cadê as formalidades iniciais? Ou seja, qual o padrão de parecer para essa banca também? Claro que a banca ia errar. Cada área tem um professor proponente. Ela teria que ter sido clara. Ela deveria ter pedido lá no edital parecer em proposição. Parecer sobre proposição. Se ela tivesse pedido isso, nenhum desses elaboradores aqui, dessas diferentes áreas, iria errar. Né? Mas ela pede voto em parecer, está comprovada a ambiguidade da leitura. Uns entendem uma coisa, outros entendem outra. Os alunos também do mesmo jeito. Tá? Então o problema não é a orientação da Júnia para o aluno que não passou, que aliás não conseguiu nem o mínimo, não tem como passar num concurso para consultor com mínimo. Eu quero esclarecer. É difícil. Você pode passar, mas né, vai ser chamado quanto? Então, assim, é um concurso de alto nível, tem que estudar. Então, chama atenção para vocês pegarem essas informações. A gente está ainda na fase administrativa, podem usar isso aqui para vocês recorrerem na fase administrativa do concurso de vocês, não é? Eu não analisei as outras peças ainda, estou ainda na análise, eu dei aula hoje o dia todo, então eu comecei a analisar os votos assim na parte da manhã, e aí foi apurando as diferentes áreas em que chegaram para mim, e olha que eu não sei de todas as áreas, porque eu abri pouquíssimas vagas para orientação, então eu sei de algumas áreas, e só essas poucas áreas que localizei, a banca ainda fez uma série de padrões de resposta completamente diferentes. Então, após a fase administrativa, não conseguindo, você já pode entrar aí com a judicialização em cima, certo? Para tentar reverter a situação para quem está em prejuízo. Quem está em prejuízo não adianta chorar com o professor que deu aula, o professor que deu aula tem experiência, a gente aqui não resolve nada, né? Tem que usar a cabeça, pegar o edital, aproveitar que estuda para concurso, pegar o edital, né? E lá correr atrás do prejuízo nos lugares, nas searas corretas, tá certo? Aqui no 7 eu esqueci de colar, mas a banca não pediu relatório, ela só pede formalidades, né? Como ela fez aqui nessa área 5, só que aqui na área 5 ela exagerou, pediu formalidades 2 vezes, tá bom? Espero ter ajudado, gente. Se tiver mais alguma coisa nas outras áreas, nos outros exercícios, eu venho, tá certo? E trago para vocês, tá bom?